Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para postar agora à noite. Eu cheguei de viagem, era por volta de 13 horas e cheguei de viagem e fui no enterro do meu pai, que há 2 meses tinha operado do coração. Aí no meio do caminho deu um AVC e graças a Deus ele estava sofrendo. Aconteceu com ele o que aconteceu, o Eclesiastes 12:7, assim eu creio. O corpo dele voltou ao pó e o espírito voltou para o reino espiritual. Assim eu creio e assim aconteceu. Claro que o sentimento vem, a emoção veio, claro, isso faz parte da nossa natureza carnal, mas na consciência eu sei que tudo se terminou bem. E eu cheguei hoje, eu saí de lá do Mato Grosso do Sul ontem, cheguei hoje. Nem ia fazer, nem fiz vídeo pro meio-dia e nem ia fazer esse aqui. Mas, tanto que eu posso ver que eu tô todo detonadão ainda. Mas vamos falar só uma coisinha aqui, para não passar batido. Deixa eu falar isso aqui para você. Deixa eu falar aqui que eu tô. Veja. Gente, isso aqui para mim não tem mais sentido. Eu vou ler isso aqui, não tem mais sentido. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isso para mim não tem mais sentido. Isso é que Paulo estava falando a respeito dos judeus, aqui, ó, dos filhos de Israel. Você consegue ver aqui, ó, dos filhos de Israel. Isso aqui não foi nem para os gentios. O ministério da morte, da condenação, da escravidão. Que ministério da morte foi esse? Foram as leis dadas a Moisés, foram os 613 itens. Quer dizer, isso daqui é para libertar uma pessoa da religião, das garras, das obras mortas mosaicas. Isso para mim não tem sentido, sabe, eu não tenho mais argumento para ficar falando isso aqui. Sabe, tudo isso se cumpriu. Isso aqui, Paulo, nos dias dele, falava que o Antigo Testamento, as histórias lá do início, muitas coisas do passado eram fábulas judaicas. E nos dias de hoje, isso daqui virou fábula também. São fábulas para o nosso tempo, nós que estamos vivendo, nós que estamos praticando o evangelho eterno. Apocalipse 21:3, Apocalipse 1:10, Apocalipse 14:6 e 7, Apocalipse 18:10, Apocalipse 19:2, Apocalipse 11:15. Então nós que estamos entendendo o evangelho eterno, isso daqui é fábula. Não dá, eu não consigo, eu tô perdendo o pique, sabe, de falar com religioso, gente. Você me desculpa, gente, eu não tive o mínimo de interesse hoje de fazer vídeo pro meio-dia. Dava para mim fazer até lá nas paradas de 30 minutos na estrada. Eu pensei em pegar um celular e fazer um videozinho rápido, falei, não vou fazer nada. É só você olhar, sabe, porque tudo se cumpriu. Aí esse assunto aqui, que é um assunto para libertar um religioso, mas libertar religioso como? Se o religioso é escravo. Como que se liberta um religioso de fábulas? Se lá na cabecinha dele está a bolha, está blindado com doutrinas de homens, doutrinas desses mercenários, desses ladrões. Então é dar murro em ponta de faca, é perder tempo, você me desculpa. Ontem eu viajando, lá já estava dentro do ônibus, lá, e o irmão colocou, olha aqui sobre isso aqui, e falou de Jeová e não sei o que lá. Eu falei, meu irmão, eu não vou perder tempo com isso, porque semana passada um videozinho que eu fiz um comentário, sabe? Na lista de transmissão, você já viu só resquícios de religiosidade? Perdi o pique. O que eu fiz? Falei para ele, ó, passei uns 3, 4 vídeos que eu tenho gravado, assiste se ele quiser. Mas eu não vou entrar em detalhe, não vou, a pessoa vir aqui com verso, e Lucas e João e não sei o que lá. Eu não vou ficar, sabe? Não vou ficar. Eu só quero que você entenda, se você quiser entender, Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor. Quando você entender Apocalipse 1:10, de fato, de verdade,
Você vai entender que isso daqui, ó, isso é o ministério da morte, isso aqui eram as leis que matava, que prisionava. Apocalipse 1:10. Isso daqui é obra morta. Isso daqui se encaixa, o que eu estou falando, em Jeremias 31 a 34. E depois daqueles dias não precisa mais falar. Aí, claro, você do outro lado, você pode falar assim, não, mas vamos falar isso para libertar os religiosos. Não. Tá difícil libertar religioso. Tá difícil. Tá difícil libertar religioso. Eu estou tendo prova disso na lista de transmissão. A lista de transmissão está deixando claro que as pessoas, ainda lá na mente delas, está a religião. Lá no subconsciente a religião está lá. Então não adianta. Não adianta. Esses dias eu falei no particular com meu irmão Alberto Lírio e falei para ele que eu vou mudar o devagarinho, devagarzinho, é devagar, devagarinho. Eu vou devagar, mudando um nicho. Não é que eu vou mudar um nicho, eu não vou sair disso aqui. Mas a gente vai falando mais abertamente ainda. Vamos falar mais escancaradamente ainda do Evangelho Eterno. Vai ser choque para muitos? Vai ser choque. Até para os que estão na lista de transmissão nossa aí vai ser choque. Eu não vou perder tempo mais falando de... me explica sobre Jesus de Nazaré. Me explica sobre o Consolador. Eu não vou perder tempo. Não vou, porque isso é perda de tempo. Você ficar discutindo sobre isso aqui é perda de tempo. É você batendo palma para doido dançar. É você assistindo, adorando obra morta. Porque se um religioso ele assistir esse vídeo, ele na cabeça dele, Deus é que tem que dar esse entendimento para ele. Não sou eu. Não. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, então ele é que tem que entender que esse ministério da morte eram as leis. E as leis, aonde estão as leis? Desde Apocalipse 1:10 para trás. Desde Apocalipse 10, desde antes, até do tempo que o templo ainda estava de pé, o templo lá em Jerusalém ainda estava de pé, quando ele ruiu. Então, antes dele ruir, porque aquilo ali era o símbolo maior da lei. Então, o ministério da morte, antes da queda, para trás, era o ministério da morte. Paulo usou lei, Paulo usou obras da lei para montar suas epístolas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e outras. Paulo falou, conforme a lei, o véu não é da nossa coisa, se reunir como igreja, aí já não era coisa da lei. Você consegue entender? Ou avancemos no conhecimento, ou voltamos para a religião. Voltamos não, eu não quero saber nada dessa porcaria. Ou você volta para a religião. Se entrega. Ou você assume uma coisa, ou você assume outra. Por quê? Porque você assumindo uma coisa ou outra, você não estará enchendo as paciências, pelo menos a minha. Ou você sai da religião e nós vamos andar juntos como pessoas adultas, ou você volta para a religião. Não vai te acontecer nada se você voltar para a religião. O que vai acontecer se você voltar para a religião? Você vai continuar nas trevas, você vai ser um bitoladão, você vai ser um fanático, você vai ser um aleluia, você vai ser um bíblia, você vai ser um escravo. Volta para lá. Volta para lá. Viva debaixo das maldições. Viva debaixo das obras mortas. Isso é o ministério da morte. Então, quando o religioso entender isso daqui, ele por si só não vai depender eu falar, Alberto Lírio falar, Geraldo falar, Elcio falar. Não. Não, o religioso ele tem que entender por si só. Ele tem que ter a curiosidade de entender só esse versículo, e se o ministério da morte gravados em letras de pedra, ele tem que entender que ministério da morte era esse.
Ele tem que entender que onde ele está frequentando, a sinagoga, o templo que ele está frequentando, está o ministério da morte. Porque no ministério da morte existem regras, existem doutrinas, existem itens a se cumprir. Então ele mesmo, o religioso, ele tem que pôr a mão na consciência e falar, peraí, e se o ministério da morte, gravados em letras em pé, o que foi gravado em letras em pé? Foram as leis. Tá, quais são os itens dessa lei? Aí tá lá, lei da purificação, batismo nas águas. Lei da Páscoa, comer pão e beber suco, que é uma representação. Buscar Deus em templo. Apresentar criança. Não eu ensinar, que eu não ensino ninguém. Ninguém tem que ensinar. A pessoa ela só sai de fato, de verdade, de um lamaçal, de uma areia movediça, quando ela consegue agarrar alguma coisa, material forte, ali, uma corda, um cabo de aço, ela consegue se pendurar em uma madeira, e ela, pelo esforço próprio, ela vai sair daquele lamaçal, daquele pântano. Eu saí dessa forma. Lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Hoje, graças a Deus, eu não preciso ler um capítulo para me ter entendimento. Um versículo para mim é muito. Essa palavra, e se o ministério da morte gravado em letras da pedra, para mim é o suficiente, não preciso nem ler o versículo. Então, se eu ficar batendo cabeça nisso aqui, gente, eu estou sendo religioso. Eu estarei sendo igual um religioso. Eu estarei tentando nadar contra a corrente, contra a correnteza. Ou seja, estou prestes a me afogar. Porque se você nadar contra a correnteza... Tô cansado, gente, tô cansado. Não dei nem uma cochilada ainda. Então, você tá nadando, você não vai sair daqui. A tendência é você se afogar. Então, se eu ficar batendo nessa tecla aqui, não, o religioso que ele vai ter que ir na cabecinha dele, ele vai ter que falar, peraí, o que foi o Ministério da Morte? O Ministério da Morte foi gravado em letra. O que foi gravado? Os mandamentos, as leis, os preceitos. E quais foram essas leis, preceitos, festividades? Guardar o sábado e por diante. O fim da lei foi Cristo. E a gente ficar perdendo... Olha aqui, ó. 12, 13 minutos que eu estou perdendo tempo nisso aqui. Perdendo tempo. Porque eu podia estar muito bem apenas falando do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não tem nada escrito. Não tem nada escrito no Evangelho Eterno. Mas eu poderia estar passando a minha opinião. Gente, olha. O Evangelho Eterno, Apocalipse 21, 3. Então é isso, é aquilo. É Deus em nós. É Deus na nossa consciência. As pessoas só conseguem ter compaixão, a pessoa consegue ter amor, ter senso de bom samaritano, porque ela está ajudando o próximo, e assim por diante. Passar palavras motivacionais. Olha, você que está nessa situação, acredite no Evangelho Eterno, que é isso. Não, mas eu tenho que ficar voltando a nadar contra a correnteza. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Então eu estou pedindo a Deus que Ele me mostre uma outra forma, porque essa forma para mim já saturou. Essa forma de ficar nadando contra a correnteza para mim já deu. É uma coisa tão infantil isso que eu tô te falando. Eu me sinto, sabe, aqui na minha consciência, é uma coisa tão infantil, uma coisa tão sem sentido isso aqui. Porque isso eu não vou conseguir tirar um religioso da religião. Porque um religioso, a primeira coisa que ele entra colocando no comentário, você pega texto fora do contexto. Você pega versículo solto. Não, cabeça de coisa. Eu não tô nem pegando versículo, não. Tô pegando só fiz uma análise sintática, tirei só uma partezinha aqui. Tirei só uma fatia. Não é nem um versículo. Porque não precisa. Não precisa. E aí? O que você acha? Eu vou pegar isso aqui e vou ficar nadando contra a correnteza? Vou ficar perdendo tempo, porque o irmão que vem lá,
irmão que está na lista de transmissão, que já era para estar no Evangelho Eterno 100%. Não, manda versículo lá de Lucas, de João. Aí você passa o seu entendimento mais bruto, mais chucro. Aí vem a chuva de pessoas contra você. Não é bem assim. Não é bem assim para você que é religioso, pô. Para mim é. Para mim a Bíblia é um livro de história. É um livro histórico. Passagens motivacionais estão nos 66 livros. Passagens que levantam a nossa moral. Passagens que mostram o juízo de Deus. Passagens que mostram quando Jesus voltou. Passagens que mostram por que houve o juízo do ano 70. Então, claro que isso daí é importante. Mas já foi cumprido. Ué, um escrito que já foi cumprido se torna uma história. Para mim é assim. Agora, para o religioso cabeça de minhoca, não. Eu espero as promessas de Deus. Que promessas de Deus? Você quer mais ainda? Então vamos aí, vamos batendo papo. Então, isso daqui, para nós, se tornou uma fábula. Para os pregadores da graça, não se tornou fábula, porque eles vivem no tempo de Paulo. Eles estão no ano 2023, mas a cabecinha deles está lá em Paulo. Eles não entenderam ainda Apocalipse 1:10. Ué, se tudo já aconteceu, se o juízo já aconteceu, Apocalipse 14, 6 e 7, para que eu vou ficar com a minha consciência enterrada nisso daqui? Para quê? Ah, não, mas você tem que falar isso para tirar religioso. Não tira. A cada dia mais eu estou vendo. Na pandemia, durante a pandemia, alguns religiosinhos deram um pulinho. De 1.000, 2, 3 se converteu ao Evangelho Eterno. 998, 997, voltou tudo para a religião. Não, mas hoje eu estou na graça. Graça é religião. O mais religioso... olha a que nível está chegando a conversa. Quem era mais religioso? Quem era religioso? Mas não, porque ele não foi religioso de forma alguma. Quem era religioso? Yeshua, Jesus de Nazaré ou Paulo? Com as suas doutrinas, com o seu dedo em riste, com as suas ameaças, entregando pessoas a Satanás, que Satanás eram as leis de Moisés, acusador. Paulo. Então, quem está na graça é um religioso igual Paulo, ou não é? Mas você vai falar isso, a pessoa fala, não, onde se viu, a graça é eterna. Eterna para você, porque graça significa favor imerecido. E o evangelho eterno não é favor imerecido. O evangelho eterno é a consumação plena de tudo do Criador em nosso espírito. Tá bom? Assim é esse bate-papo. Então, eu vou encerrar aqui e já vou editar e já vou postar. E você fica à vontade para dar joinha, compartilhar, se inscrever e vamos em frente. Vamos em frente, passando nosso entendimento. E vamos falando de acordo com o que está vindo. Está vindo sem religiosidade, sem doutrina, sem o script. Sem script. A cada dia mais eu estou fazendo meus vídeos sem script, que eu acredito que fica mais fixado na memória das pessoas, tá bom? Mas isso aqui que eu falei, acabei de falar, isso não é para tirar religioso da religião, que isso não tira. A cada dia mais eu vejo como é difícil tirar um cabeça de bagre da religião, não tira. A prova está na nossa lista de transmissão. Infelizmente. Ainda tem um percentual grande com resquícios religiosos. Eles gostam do Evangelho Eterno. Ui, do Evangelho Eterno, mas não, volto para a graça de Paulo. Então você está religioso igual Paulo. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.